E aí, pessoal, vocês estão enxergando? Está tudo certinho? Sim. Então, vamos lá. A gente já está indo aqui para os últimos slides, né, desse assunto. Eu não lembro se a gente chegou a ver essa parte da materialidade, se alguém puder me ajudar, que é justamente a questão de você evidenciar, né, na demonstração intermediária, algo que seja material, né, que você precisa verificar se essa materialidade de fato existe, para que você evidencie o assunto, né, ou em nota explicativa. Normalmente isso daí vai ser evidenciado em notas explicativas, né? E essa materialidade ou relevância, ela está embasada naquele conceito, né, de que algo... Ave Maria, que foi que ligou o áudio? Aê, obrigada. Então, essa materialidade, ela está associada àquele princípio, né, de que algo será material quando o seu conhecimento, né, o conhecimento sobre aquele fato, modificar a sua tomada de decisão, né? Então, a materialidade na contabilidade está associada com o poder que aquela informação vai ter de modificar a decisão que seria tomada, né? Então, se eu soubesse, né, daquela informação, eu teria tomado uma outra decisão. Se eu soubesse que o número era X ao invés de Y, eu teria tomado outra decisão. Então, isso é o que nós chamamos de materialidade. Então, essa materialidade, ela precisa ser pensada, né, nas demonstrações intermediárias. E aí o CPC 26 e o CPC 23, respectivamente, vão definir como material algo, né, cuja sua omissão ou incorreção, né, se tiver incorreto aquele valor ou informação, influenciar as decisões dos usuários, né? Foi o que a gente acabou de falar. E aí o objetivo principal, né, da materialidade é assegurar que a demonstração intermediária inclua todas as informações que são relevantes para que nós possamos compreender as mutações, né, patrimoniais, econômicas e financeiras daquela entidade. Se uma estimativa, né, de um montante reportado em período intermediário for alterada significativamente, né, se a estimativa de um montante reportado em período intermediário for alterada significativamente e não tiver sido divulgado ou publicado naquele período intermediário, então você vai ter que evidenciar isso em nota explicativa nas demonstrações contábeis anuais. Ou seja, né, você não divulgou aquela informação relevante no período, na demonstração contábil intermediária, né, você não publicou aquela informação que seria relevante na ITR, então você vai explicar isso daí em nota explicativa nas demonstrações anuais. E a entidade deve aplicar as mesmas políticas contábeis nas demonstrações contábeis intermediárias, seguindo aí aquelas que vão ser aplicadas nas demonstrações contábeis anuais, com exceção de alteração de políticas contábeis feitas depois da data mais recente da última demonstração contábil anual, isto é, você vinha fazendo a publicação, né, daquela informação baseada numa política contábil, e aí, de repente, né, o CPC se modifica, ele se atualiza, e aí, no próximo exercício, você vai ter que alterar a forma de mensurar determinado ativo ou passivo. Isso acontece sempre, pessoal. Por quê? Porque os pronunciamentos técnicos, eles são atualizados, então todo ano
bem dizer, todo ano, você vai ter aí 1 ou 2 ou 3 pronunciamentos ou interpretações novos que precisarão ser atendidos, né? Essas novas normas precisarão ser atendidas. Então, é muito normal que você comece um ano com uma política contábil diferente da anterior. Tá? Isso vai acontecer sem nenhum tipo de restrição. E aí, naquele primeiro trimestre consecutivo, né, naquele primeiro ITR, na ITR de março, você já vai estar aplicando a nova política contábil, você vai ter que fazer, então, um quadro explicativo dizendo, olha, até 31 de dezembro era de um jeito, e agora, em março, a gente vai estar alterando a política contábil, e esse determinado ativo, XPTO, que era mensurado de um jeito, agora vai ser mensurado dessa outra forma. O impacto nesse trimestre é isso aqui. Então, você precisa colocar em um quadro, né, como é que vinha sendo feito até então, até o encerramento do ano, e naquele primeiro trimestre, com a adoção da nova política contábil, então, como é que aquele mesmo elemento de ativo ou de passivo, sofrendo aquela nova forma de contabilização, como é que ele vai ser, então, reapresentado, como é que essa nova política contábil vai impactar no número, né? Então, a gente precisa fazer esse quadro comparativo já na primeira ITR. Então, aqui, por exemplo, os princípios para reconhecimento e mensuração das perdas por estoque, né? Para ajuste ao valor líquido de realização, reestruturação ou os impairments, né, de períodos intermediários, devem ser os mesmos que seriam adotados se a entidade fosse elaborar somente as demonstrações contábeis anuais. Então, se você não alterar a política contábil porque o CPC modificou-se, né, se você não for alterar, for seguir a mesma lógica, então, evidentemente, você vai, no caso dos estoques, você tem um critério para reconhecer impairment, tá? E aí você vai aplicar aqueles mesmos parâmetros no estoque para verificar se houve ou não perda por irrecuperabilidade, e isso nas ITRs. Então, o que é que você tem? Você tem um determinado valor dos elementos do seu estoque e você tem as premissas que a empresa usa para verificar se aquele estoque sofreu ou não sofreu perda por irrecuperabilidade. Então, se naquele primeiro ITR, naquela demonstração de março, você aplicou os parâmetros que você já vinha aplicando, né, em todo o ano passado. Você pega aqueles mesmos parâmetros de preço, aqueles parâmetros de taxas de juros, tá? Você vai ter que só atualizar. Então, se você vinha utilizando uma taxa de juros X, né? Agora, a Selic alterou, está subindo. Então, você vai utilizar a Selic como parâmetro, mas você vai ter que atualizar o valor, né? Então, você tinha a Selic de um período, você vai agora colocar outro período, colocar o novo número, mas o parâmetro é o mesmo. Então, você pega a mesma base que você tinha e você aplica aquela base na primeira ITR e aí vai verificar se há ou não há perdas. Isso é muito comum, pessoal. Não é nem no impairment, tá? Porque o impairment, a perda por irrecuperabilidade, via de regra, a empresa só faz isso uma vez por ano no final do ano, né? Então, os impairments normalmente não são calculados a cada ITR, né? Os impairments, principalmente dos imobilizados, eu não digo nem dos estoques, tá? Mas os impairments dos imobilizados é calculado uma vez por ano, no final do ano. Mas um tipo de política que a gente vai ter que fazer a cada 3 meses, com toda certeza, é a questão das perdas estimadas por crédito de liquidação duvidosa, né? Então, você tem lá aquela matriz, né? Aquela matriz de risco, né? Das perdas esperadas, né? Que você espera que tenha, né? E aí, a cada 3 meses, você vai atualizar a matriz, essa matriz de risco, né? De perdas. E aí, evidentemente, ao mudar a matriz, né? Ao mudar o trimestre, né? Você vai verificar qual é a taxa de juros, qual é a inflação, quais foram os últimos recebimentos, o que é que houve aí de perdas efetivas. Aí você vai atualizar essa matriz, né? Então, a cada 3 meses,
Você vai usar a mesma política contábil e vai só atualizando os valores. Agora, se o CPC mudou, né, se a política contábil mudou, né, se o parâmetro de mensuração mudou, aí, evidentemente, você vai ter que pegar o saldo de 31 de dezembro e vai, né, mostrar como é que era antes e como é que ficou agora com essa norma política, né, de mensuração. Tudo certo, turminha? Alguma dúvida? Tá tudo certinho? Algum comentário? Deu para entender? Tudo Turminha? certo, professor. Tudo certo, professora. Eu sim. A questão da reapresentação, né, a alteração da política contábil da empresa deve ser analisada, né? Como é que você vai apresentar isso no período intermediário? Dependendo da alteração, você pode dificultar a análise, né, da demonstração trimestral em comparação com as anteriores, né? Então, quando você altera uma política contábil, você vinha mensurando de um jeito, né? E a partir de agora você vai mensurar de uma outra forma. Isso aconteceu, pessoal. Um exemplo que foi bem sentido aí, bem forte, foi com os arrendamentos mercantis, né? Que antigamente, falo antigamente, mas assim, então, há uns 2 anos atrás, né? Quando a gente aprendeu a CPC de arrendamento, né, de leasing, você tinha, né, leasing operacional, financeiro, e aí você tinha, né, o quanto que era de leasing operacional, e tinha um quadrinho, quanto era que era de leasing financeiro, outro quadrinho, e aí o CPC 06, que é o de arrendamento, mudou, né, e não existe mais a brincadeira do operacional e do financeiro, né? Então, leasing agora é tudo uma coisa só. Então, houve aí uma bruta mudança, né, de forma de apresentar, e as empresas tiveram que fazer esse danado desse quadrinho, né, dizendo assim, ó, os meus arrendamentos eram classificados dessa forma, aí tinha lá a parte operacional, a parte financeira, e doravante, né, daqui para frente, os arrendamentos agora vão ser todos mensurados desta outra forma, né. Mesma coisa foi com instrumentos financeiros, né, que era de um jeito, agora é de outro, né, e por aí vai as histórias, né, de modificações. Então, quando isso é modificado, quando isso é alterado, quando o pronunciamento CPC se modifica, você vai ter que, então, trazer toda essa mudança a cada ITR para mostrar, né, para o usuário como é que esses valores estão sendo afetados, como é que os ativos ou passivos são afetados. E aqui alguns exemplos, né? Então, aqui tem a questão dos estoques, né, da Natura, onde houve aqui algumas adições, né, que foram explicadas da seguinte forma, né? Então, a movimentação da provisão para a perda, né, da irrecuperabilidade do impairment dos estoques para o semestre findo está assim representada, né? Então, a Natura fez aqui a parte da apresentação dos impairments, que ela calculou, né, nas demonstrações semestrais, e aí ela coloca quanto houve de adição, quanto houve de baixa, né? Então, você vai observar aqui a evolução, né, de como é que esses impairments referentes a esse estoque foi mensurado, né? Quanto houve de adição, quanto houve de baixa, né? E aí você vai acompanhar isso em um quadrinho, tá? Como eu te falei, né, pessoal? Impairment de estoque a gente enxerga, né? Isso aqui Ah, eu. Tirando foto. Se puder desligar o som, fica melhor. Segundou. Do meu lado. Ave Maria. Vamos ver quem é essa criaturinha. Emerson, eu, Gisele e Charles. Ah, cheia danada. Pronto, acabou-se.
Jesus! É coisas do EAD. Vamos voltar aqui para a apresentação. Amores da minha vida, minhas paixões, vocês estão conseguindo voltar aqui para o slide? Estão enxergando o slide? Sim, Está professor. tranquilo? Sim, sim. Beleza, professor, estou vendo. Eu vou sentir falta, viu, dessas coisas, desses ensinos remotos da gente. Confesso que... Todos nós, professor. Bom, então aqui eu estava voltando aqui a história, né? Falando para vocês que, na verdade, em permit, sim, eu lembrei de onde eu estava. A gente só calcula em permit de imobilizado uma vez por ano. Agora, estoque, PSLD, as perdas estimadas, né? Aí a gente faz a cada trimestre mesmo. Aí aqui a gente vai ter as provisões para perdas por descontinuidade, né? Isso aqui, né, em relação aos estoques da Natura, né? Descontinuidade, validade e qualidade, para cobrir as perdas esperadas na realização do estoque, de acordo com a política estabelecida pela sociedade. Aí aqui é a empresa Natura, né? E aqui ela está falando sobre, ainda em relação aos ativos, mas aí ela vai estar falando aqui do ativo que ela reclassificou para venda, né? Então, eram imobilizados, eram ativos imobilizados, e aí a empresa resolveu vender esses ativos, né? Então, determinados imobilizados, máquinas, equipamentos, sei lá, imobilizados X, Y, Z que ela tinha, que ela decidiu vender. E aí, como ela decidiu vender, aí você vai ter aqui, né, na trimestral dela, ativos destinados à venda, é a segunda linha, né, que é 4.413.000. Né? Então, esses ativos aqui referem-se a imobilizados que ela vai disponibilizar para venda, né? Então, este saldo se refere a ativos que a sociedade Natura pretende vender dentro dos próximos 12 meses, né? Está dizendo que esses ativos vão ser mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo, deduzido dos prováveis custos de venda, tá? E a Natura classificou aí nessa conta, né, ativos disponíveis para venda, né, mantidos para venda, porque ela entende que é altamente provável que ela consiga vender esses imobilizados, né, nesse período, nesse tempo estimado, né? É o que ele chama da venda altamente provável. E uma vez que você classifica esses ativos como de venda provável, né, você não vai mais depreciar, ou se for um intangível, você não vai mais amortizar. Isso aí é assunto para o CPC 31, né? Ativos mantidos para venda. E aqui ele está falando um outro exemplo, que é a estimativa de valor justo da ALL, né, América Latina Logística, né, na ITR de setembro. Né? Então, ela classificou contas a receber e a pagar da seguinte forma, né? Colocou aqui, então, a questão da estimativa do valor justo. Né? Ela pressupõe-se que os saldos das contas a receber e a pagar aos seus fornecedores, receber de clientes e a pagar aos seus fornecedores pelo valor contábil, menos a perda, né? Menos o impairment, esteja próxima de seus valores justos. Então, não precisou aí calcular nenhum tipo de ajuste, né? Não houve nenhum tipo de ajuste, porque o valor do contas a receber e o valor do contas a pagar, menos as perdas, estariam próximos dos seus valores justos. Então, foi a notinha que a ALL Latina, América Latina Logística, publicou, tá? Então, pessoal, esse era o finalzinho dessa aula, né? Como eu tinha falado para vocês, é uma aula curtinha, né? Uma aula que a gente colocou aqui para finalizar o assunto. E agora é a minha vez de perguntar se deu tudo certo, se vocês têm alguma dúvida em relação a este CPC, se ficou bem compreendido, se vocês têm algum questionamento. É um CPC curtinho, tá? Ele não vai muito além disso, não. É somente para explicar o que vai nas demonstrações intermediárias. Diga, meu amor, pode falar. Só para confirmar, o 23 isso aí, né? 21, filho.
21. Tá bom. 21, Obrigado. 21. Turminha, deu certo? Alguma dúvida que vocês tenham? Deu tudo certinho? Algum comentário? Posso ficar tranquila que deu tudo certo? Tudo perfeito, professor. Joinha. Tudo Tá muito certo. tranquilo, professor. Me permita aqui desgravar.